O copo de champanhe estilhaçou-se contra o chão de mármore enquanto Rebecca Sterling olhava para as imagens de segurança do hotel no seu telemóvel. Fragmentos de cristal espalharam-se pelos azulejos da cozinha como pequenos diamantes a refletir as luzes do teto, enquanto seu casamento de 17 anos se desmoronava em tempo real. A mensagem anônima tinha chegado há 20 minutos. 3 palavras simples: verifica o teu e-mail. As fotos em anexo mostravam tudo o que ela precisava de ver e tudo o que nunca quis saber. David Sterling, o seu marido de 17 anos, a entrar no Hotel Meridian com uma mulher com metade da sua idade. A marca temporal mostrava que já estavam lá há 2 horas. As mãos de Rebecca tremiam enquanto percorria mais imagens. A mão de David na parte inferior das costas da mulher, os lábios a encontrarem-se no átrio do hotel, a aliança brilhar enquanto ele acariciava o rosto dela. Cada foto era como um golpe físico, a roubar-lhe o ar e a revólver-lhe o estômago. Reconheceu a mulher de imediato. Vanessa Colley, a nova associada júnior do escritório de advocacia de David. 28 anos, cabelo loiro comprido e aquele tipo de corpo que fez Rebecca sentir-se subitamente consciente do seu próprio corpo de 40 anos. Rebecca conhecera-a na festa de Natal do escritório, 6 meses antes. Vanessa tinha sido educada, profissional, chamando-lhe Sra. Sterling com um doce sorriso que agora lhe parecia zombaria. Rebecca deixou-se cair na cadeira da cozinha onde, nessa mesma manhã, tomara o pequeno almoço com Tyler e Emma, enquanto discutiam os planos para o fim de semana, e David dizia que tinha de trabalhar até tarde outra vez. Quantas mentiras tinha ela engolido com o café? Quantas vezes o beijara de despedida, enquanto ele planeava encontros com outra mulher? A casa já não parecia a mesma, manchada pela mentira. Cada canto guardava memórias que agora eram suspeitas. As fotos das férias no frigorífico, o cartão de aniversário que David lhe dera no mês anterior, o retrato de família pendurado no corredor, tudo contaminado pela traição dele. O telemóvel de Rebecca vibrou. A localização de David no encontrar iPhone mostrava que ele ainda estava no hotel, ainda com ela, ainda destruir tudo que tinham construído juntos. Pensou nos filhos a dormir no andar de cima. Tyler, 16 anos, a preparar candidaturas para a universidade. Emma, 13 anos, a enfrentar as complexidades da escola secundária. Como lhes explicaria que o pai era um mentiroso e um traidor? Como os protegeria desta devastação? Outra memória surgiu, nítida e cortante. O talão que encontrara no bolso do fato de David no mês anterior. Lingerie cara da Victoria's Secret, tamanho pequeno. Ela usava tamanho grande. Quando lhe perguntara sobre isso, David rira, dizendo que devia ser um talão que se misturara com o dele quando estava a comprar o presente de aniversário dela. E ela acreditara, porque queria acreditar. A prova sempre lá estivera, as noites cada vez mais frequentes a trabalhar até tarde, a nova colônia que não reconhecia, o facto de ele começar a levar o telemóvel para a casa de banho, as viagens de negócios que pareciam multiplicar-se. Rebecca tinha notado, mas ignorado cada sinal de alerta, escolhendo a confiança em vez da suspeita, a lealdade em vez da dúvida. Mas agora, a dúvida batia-se sobre ela como um tsunami, a varrer anos de cegueira voluntária. Lembrou-se de encontrar um fio de cabelo loiro comprido na gola da camisa dele. Ele dissera que devia ser de uma cliente. Lembrou-se da despesa no cartão de crédito num restaurante caro numa noite em que ele dissera que estava a trabalhar até tarde no escritório. Explicará como sendo um jantar com um cliente que se esquecera de mencionar. Rebecca levantou-se, as pernas trêmulas. A mulher que beijara o marido de despedida naquela manhã já não existia. No seu lugar erguia-se alguém mais dura, mais clara, mais zangada, alguém que não seria mais feita de tola. Caminhou até a janela e fitou o relvado perfeitamente cuidado, o resultado de 17 anos de sonhos partilhados e compromissos. A casa que tinham comprado quando ela estava grávida de Tyler, o baloiço que montaram juntos quando Emma tinha 4 anos, o roseiral que plantara no 10º aniversário de casamento, tudo construído sobre mentiras. O telemóvel de Rebecca tocou. O nome de David apareceu no ecrã, acompanhado da fotografia dos dois no último aniversário, a sorrirem e de mãos dadas. O dedo dela pairou sobre o botão de atender. Podia confrontá-lo agora, gritar, chorar e exigir explicações. Podia correr até ao hotel e fazer uma cena. Podia desmoronar-se da forma como ele provavelmente esperava. Em vez disso, rejeitou a chamada. Rebecca Sterling sempre fora metódica, uma característica que a tornará bem-sucedida na sua carreira de marketing. Encarava os problemas de forma sistemática, reunindo dados antes de tomar decisões. Este problema exigia a mesma abordagem, mas as consequências eram infinitamente mais graves.
Caminhou até o escritório de David em casa, uma divisão onde raramente entrava, respeitando a sua necessidade de privacidade, privacidade que escondera a traição. O computador estava protegido por palavra-passe, mas Rebecca conhecia David suficientemente bem para adivinhar o apelido de solteira da mãe dele, combinado com o ano de nascimento de Tyler. O ecrã desbloqueou-se de imediato. O histórico do navegador contava sua própria história. Sites de hotéis, reservas de restaurante para dois, joalharias, um padrão de engano que se prolongava meses. Rebecca fez capturas de ecrã de tudo, criando uma trilha digital de provas. O seu passado em marketing ensinara-lhe a importância da documentação. Toda campanha de sucesso exigia provas de conceito, resultados mensuráveis, dados inegáveis. Isto não seria diferente. À medida que reunia provas do caso extraconjugal do marido, Rebecca sentiu algo que não esperava. Por baixo da devastação e da traição, crescia um sentimento de clareza. Durante meses sentirá que estava a enlouquecer, a pressentir distância e desonestidade, mas sempre lhe diziam que estava a ser paranoica. Agora sabia que tinha tido razão desde o início. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. O telemóvel de Rebecca vibrou novamente. Outro texto de David, preso em reunião, não esperes por mim. A casualidade da mentira enfureceu-a mais do que o próprio caso. Ele continuava a mentir, continuava a tratá-la como uma tola, mesmo quando ela estava a olhar para fotos dele com outra mulher. Ela respondeu, sem problema, dorme bem. Dois podiam jogar este jogo, mas Rebecca tencionava vencer. Rebecca conduziu pelas ruas vazias às 11h30 da noite, a mente afiada apesar da devastação emocional. Precisava de um lugar privado para pensar, um lugar não contaminado pela presença de David. O edifício do seu escritório era perfeito, silencioso, seguro e equipado com tudo que precisava para construir o seu caso. A garagem estava deserta quando se dirigiu ao elevador. A Sterling Marketing ocupava o 7º andar e Rebecca tinha o seu próprio gabinete de esquina com vista para a cidade. Trabalhará arduamente para ter aquele espaço, equilibrando a progressão na carreira com a maternidade, enquanto David subia na sua própria escada profissional. Agora perguntava-se quantas noites alegadamente passadas no escritório tinham sido realmente com Vanessa Cole. Rebecca sentou-se à secretária e abriu o portátil. Se David queria transformar o casamento num jogo, ela trataria a situação como qualquer outro projeto, com investigação minuciosa, planeamento estratégico e execução impecável. Começou pelas contas conjuntas do cartão de crédito. Os extratos pintavam um retrato devastador. O Hotel Meridian surgia com frequência, sempre em noites em que David dizia estar a trabalhar até tarde. Jantares caros em restaurantes românticos onde ela nunca tinha estado, compras de joias na Tiffany's que nunca chegaram a casa. Um padrão de engano que se prolongava há 8 meses. Rebecca imprimiu tudo, organizando as provas cronologicamente. As mãos mantinham-se firmes enquanto trabalhava, alimentada por uma fúria fria que queimava de forma mais limpa do que a raiva. David sempre subestimara suas capacidades analíticas, tratando a sua carreira em marketing como menos importante do que o trabalho jurídico dele. Essa condescendência seria a sua ruína. Só as despesas no hotel contavam uma história, sempre a mesma suíte, sempre cobradas ao cartão pessoal dele, nunca justificadas como despesa de negócios. A frequência aumentara drasticamente nos últimos 3 meses, por vezes 2 vezes por semana. Rebecca cruzou as datas com o calendário de David e encontrou uma correlação perfeita com as alegadas reuniões tardias e os fins de semana de trabalho. O telemóvel mostrava 17 chamadas não atendidas de David. Ignorou-as todas. De seguida, examinou as contas bancárias. David geria as finanças, alegando que o seu conhecimento jurídico o tornava mais apto para a tarefa. Rebecca confiara-lhe completamente, concentrando-se na sua carreira e nos filhos enquanto ele tratava de investimentos, poupanças e compras importantes. Essa confiança agora parecia ingenuidade estúpida. O que descobriu gelou-lhe o sangue. David tinha vindo a transferir sistematicamente dinheiro das contas conjuntas para uma conta pessoal que ela nunca soubera que existia. Pequenos montantes no início, depois transferências maiores, disfarçadas de ajustes de investimento ou despesas de negócios. Nos últimos 6 meses, ele transferira quase $50.000 sem o seu conhecimento ou consentimento. Rebecca fez capturas de ecrã de cada transação, cada transferência suspeita, cada despesa de hotel. Organizou as provas em pastas, etiquetadas por data e tipo de engano. A sua formação em marketing servia-lhe bem, sabia contar uma história convincente com dados. E a história de David era uma de traição calculada.
À meia-noite em ponto, ligou a Margarete Reis. Margarete fora advogada da família durante 12 anos, tratando da compra da casa, dos testamentos e de vários assuntos jurídicos. Mais importante ainda, era amiga de Rebeca, alguém que observara o casamento com olhos atentos e que sempre estivera disponível quando Rebeca precisava de conselhos. Rebeca? A voz de Margarete soava alerta, apesar da hora tardia. O que se passa? Preciso da tua ajuda, é urgente. Podes encontrar-me em algum lugar privado? É sobre o David. O suspiro de Margarete foi audível através da linha. Já estava a imaginar quando esta chamada iria chegar. Estás em segurança? Estou no meu escritório, Margarete. Tenho provas. Muitas provas. Não digas mais nada ao telefone. Estarei aí em 20 minutos. Margarete Reis tinha 67 anos, cabelo prateado e era afiada como uma lâmina. Construíra sua carreira representar mulheres em situações difíceis, especializada em casos de divórcio em que os maridos achavam que podiam ser mais espertos do que as esposas. Chegou ao escritório de Rebeca com uma pasta de couro e uma expressão que podia cortar vidro. Mostra-me tudo, disse Margarete sem rodeios. Rebeca espalhou as provas sobre a mesa de reuniões, extratos de cartões de crédito, registros bancários, capturas de ecrã das despesas em hotéis, fotos do e-mail anônimo. Margarete examinou cada peça metodicamente, fazendo notas ocasionais com a sua caligrafia precisa. Bom trabalho, Rebeca. Melhor do que a maioria dos detetives privados conseguiria fazer. A voz de Margarete era profissional, mas calorosa. Há quanto tempo suspeitas? Acho que já sabia há meses, mas continuava a arranjar desculpas. A prova chegou esta noite. Rebeca mostrou a Margarete as fotos do hotel. Alguém enviou-me isto anonimamente. Margarete estudou as imagens com olhar experiente. Estas são de alta qualidade, profissionais. Alguém quis ter a certeza de que tinha as provas inegáveis. Quem faria isso? Podia ser qualquer um funcionário do hotel que desaprovasse, um colega cansado de ver David fazer de si uma tola, talvez até amiga da outra mulher que ganhará consciência. Margarete pousou as fotos. O porquê não importa. O que importa é o que fazemos com esta informação. Margarete tirou o portátil e começou a digitar. Já vi este padrão antes, Rebeca. David não está apenas a ter um caso, ele está a preparar-se para te deixar. As transferências de dinheiro, a mentira sistemática, a frequência crescente dos encontros com o amante. Homens como David não tropeçam em casos. Eles planeiam-nos. As palavras atingiram Rebeca como golpes físicos. Achas que ele tem planeado isto há meses? Acho que ele tem planeado isto desde antes do caso começar. As manobras financeiras começaram há 8 meses, mas as despesas no hotel só há 6. Ele estava a preparar a saída antes mesmo de fazer o primeiro movimento. Rebeca sentiu-se enjoada. Enquanto ela planeava a festa de aniversário de Tyler e se preocupava com as notas de ciências de Emma, David orquestrava a destruição da família. O que faço? Perguntou Rebeca. O sorriso de Margarete foi predador. Nós vencemo-lo no próprio jogo. No direito de família, quem age primeiro normalmente ganha. David pensa que está a ser esperto, mas cometeu erros cruciais. As transferências de dinheiro sem o teu conhecimento podem. Rebeca conduziu pelas ruas silenciosas de regresso à casa, a mente já a focar-se nas preocupações práticas da maternidade a solo. Teria de contar a Tyler e Emma, teria de lidar com as suas perguntas e a sua dor, teria de reconstruir as suas vidas a partir das cinzas da traição de David. Mas, primeiro, precisava de sobreviver às próximas horas. O carro de David estava na garagem quando chegou. A casa estava às escuras, exceto pela luz do quarto deles. Ele provavelmente esperava para lhe explicar a noite longa, pronto com mais uma mentira para acrescentar à coleção. Rebeca estacionou na garagem e permaneceu dentro do carro por um momento, a reunir forças. O dia seguinte traria confronto, conflito e caos. Aquela noite seria a última como esposa de David Sterling. Ela tensionava fazê-la contar. Rebeca entrou em casa às 2 da manhã e encontrou David andar de um lado para o outro na sala de estar, o telemóvel colado ao ouvido. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, o alívio a inundar-lhe o rosto. Esquece, ela chegou, disse para o telefone, desligando em seguida. Jesus, Rebeca, onde estiveste? Estive a ligar-te durante horas. Ela estudou o rosto do marido, o mesmo que amara durante 20 anos e que agora era uma máscara a esconder a mentira.
David Sterling, aos 42 anos, continuava atraente, o cabelo escuro com reflexos prateados nas têmporas, os fatos de advogado feitos à medida para o físico mantido no ginásio. Vanessa Collie estava a receber um prêmio, pelo menos em aparência. Fui dar uma volta, precisava de pensar, disse Rebecca, mantendo a voz calma, quase casual. Dia longo no trabalho. David aproximou-se, estendendo a mão para dela. Rebecca deixou segurá-la, reparando em como ele a tocava com tanta facilidade, depois de passar a noite com outra mulher. Sem culpa, sem hesitação, sem consciência. Devias ter atendido o telefone. Estava preocupado doente. A ironia era esmagadora, David preocupado com o paradeiro dela, enquanto traía os votos do casamento. Rebecca quase riu da absurda contradição. Desculpa, tinha o telefone em silêncio. Ela apertou-lhe a mão suavemente. Como correu a reunião? Brutal. O caso Davidson é mais complicado do que esperávamos. Provavelmente vamos trabalhar até tarde a semana toda. As mentiras escorriam-lhe da boca como água. David sempre fora um bom advogado, confortável com a flexibilidade moral quando esta lhe servia os propósitos. Que pena. Talvez as coisas acalmem em breve, disse ela. Seguiram a rotina da hora de deitar com a eficiência treinada de anos. David tomou banho enquanto Rebecca vestia o pijama, ambos a desempenharem os papéis no teatro do casamento. Ela perguntava-se se ele pensava em Vanessa enquanto lavava o perfume dela, se a comparava, a julgar o corpo envelhecido contra as curvas firmes da jovem amante. Na cama, David estendeu-se para ela. Rebecca forçou-se a não recuar quando ele beijou-lhe o pescoço, as mãos a percorrerem-lhe o corpo com a casualidade de quem se sente dono. Pensou em onde aquelas mãos tinham estado poucas horas antes e sentiu náuseas. Estou cansada, murmurou, virando-se. David suspirou, mas não insistiu. Em poucos minutos, a respiração dele aprofundou-se em sono. Rebecca ficou deitada ao lado, a olhar para o teto, a ouvir o som do seu casamento a morrer. Às 4 da manhã, incapaz de dormir, saiu da cama e desceu. A casa estava silenciosa, cheia de 17 anos de memórias partilhadas que agora pareciam prova da sua própria ingenuidade. Álbuns de fotografias com férias em família em que David provavelmente já estava ausente em pensamento, a planear a fuga. Fotos de casamento que agora pareciam documentação da sua confiança ingênua. Rebecca fez café e sentou-se à mesa da cozinha, onde o copo de champanhe se partirá 8 horas antes. Limpou a sujidade, mas pequenos fragmentos permaneceram entre as juntas dos azulejos, a brilhar como lembretes do momento em que o seu mundo mudará. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Margarete. Papéis prontos. Entrega marcada para 6 horas. Estás preparada? Rebecca digitou de volta. Preparada. Subiu e reuniu discretamente documentos importantes do escritório de David, a certidão de casamento, certidões de nascimento das crianças, apólices de seguro, documentos da hipoteca, tudo que Margarete dissera que precisariam. David dormia profundamente, exausto da sua noite de engano. Às 5h30, Rebecca vestiu-se com cuidado, um fato azul marinho que a fazia sentir-se profissional e poderosa. Aplicou maquilhagem com precisão, armando-se para a batalha que se avizinhava. No espelho, viu uma mulher que parecia calma e no controlo. Bom, David não haveria desmoronar-se. O serralheiro chegou às 6 horas em ponto. Rebecca recebeu-o pela porta lateral, explicando que o marido era um dorminhoco e não queria acordá-lo. O homem foi profissional e eficiente, mudando todas as fechaduras em 20 minutos. Agora, só Rebecca tinha as chaves. Às 6h15, Tyler entrou na cozinha à procura de pequeno almoço. Aos 16 anos, o filho já era mais alto do que David, com os olhos verdes de Rebecca e o queixo teimoso do pai. Era um bom rapaz, sério nos estudos e a planear seguir engenharia na universidade. Estás acordada cedo, disse ele, remexendo no frigorífico. Não consegui dormir. Queres ovos? Seguiram a rotina familiar da manhã, mas Rebecca estava intensamente consciente de que podia ser o último pequeno almoço normal em muito tempo. Tyler falava sobre o torneio de futebol que se aproximava, sem saber que as ações do pai estavam prestes a virar a família de pernas para o ar. O pai vai trabalhar até tarde outra vez hoje? Perguntou. A questão trespassou o coração de Rebecca. Até as crianças já tinham notado as ausências de David, aceitando as suas mentiras como normais. Forçou a voz a manter-se estável. Não tenho a certeza da agenda do pai hoje. Às 6h25, Emma entrou na cozinha de pijama, o cabelo escuro despenteado pelo sono.
Aos 13 anos, a filha estava presa entre a infância e a adolescência, ainda disposta a receber mimos, mas cada vez mais independente. Era a social da família, sempre rodeada de amigos, sempre a planear eventos. Por que é que está toda a gente acordada tão cedo? Resmungou, despejando cereais numa tigela. Apenas uma manhã antecipada, disse Rebeca, beijando-lhe o topo da cabeça. Ambos os filhos ainda estavam a comer quando a campainha tocou, exatamente às 6 horas. O coração de Rebeca acelerou apesar da calma exterior. Pelo óculo da porta, via-se uma mulher de blazer profissional a segurar um envelope de Manila, a oficial de diligências que Margarete arranjara. Posso ajudá-la? Perguntou Rebeca através da porta fechada. Procuro David Sterling. Tenho documentos que precisam de ser entregues em mão. Rebeca abriu a porta, reparando que a mulher era profissional mas determinada. Não era a primeira vez que fazia uma entrega hostil. Ele está lá em cima, eu chamo. Rebeca subiu as escadas com passos medidos, a mente surpreendentemente clara. Era aquele momento, o instante em que o casamento morria oficialmente e a nova vida começava. Encontrou David na casa de banho, a fazer a barba e a assobiar baixinho. Parecia relaxado, provavelmente a planear o próximo encontro com Vanessa. David, está aqui alguém para te ver. Ele olhou confuso, mas seguiu-a para baixo, ainda de pijama e com a caneca de café na mão. Tyler e Emma levantaram os olhos do pequeno almoço com curiosidade. Rebeca posicionou-se no vão da cozinha, querendo testemunhar o momento em que as mentiras dele ruiriam. Margarete avisara-a de que David tentaria manipular a situação, pintando-se como vítima e a ela como agressora. Mas Rebeca estava preparada para suas táticas. David tentou aproximar-se, mas ela recuou, mantendo a distância. Podemos resolver isto. Não tem de acabar assim. Tem, sim, disse Rebeca calmamente. Andas a planear deixar-nos há meses. A única diferença é que agora não vais fazê-lo nos teus termos. Ela via a mente de David a trabalhar, provavelmente a calcular as opções legais e a perceber como Margarete o ultrapassara em cada jogada. Preciso de ligar ao meu advogado, disse por fim. Boa ideia. Vais precisar de um. Quando David subiu furioso para fazer as chamadas, Rebeca voltou-se para Tyler e Emma. Estavam atordoados, apanhados entre a infância e as duras realidades da traição adulta. Vão divorciar-se? Perguntou Emma entre lágrimas. Sim, querida. Vou. O pai está mesmo a trair-te? A voz de Tyler quebrou-se de emoção. Rebeca ajoelhou-se e puxou ambos para um abraço, ganhando força do calor e da confiança deles. Lamento que tenham de descobrir assim, mas sim. O vosso pai foi infiel ao nosso casamento. Ele fez escolhas que significam que já não podemos continuar casados. Emma soluçou contra o ombro dela, enquanto Tyler permanecia rígido de raiva. Rebeca apertou-os, sabendo que a dor deles estava apenas a começar, mas também que seriam fortes o suficiente para sobreviver. Do andar de cima vinha a voz de David, urgente e desesperada, a tentar falar com o advogado. Rebeca não sentiu satisfação com o pânico dele, apenas uma determinação fria de proteger os filhos de mais danos. A batalha estava só a começar, mas Rebeca já tinha vencido a vitória mais importante. Já não era vítima de David. Era sua adversária, e tensionava derrotá-lo por completo. As chamadas de David tornaram-se cada vez mais agitadas ao longo da manhã. Rebeca ouvia-o andar de um lado para o outro no quarto, a voz tensa de pânico contida enquanto tentava contactar o advogado, depois o sócio Frank Porter, depois aparentemente qualquer pessoa que pudesse ajudar a enfrentar o desastre em que a vida se transformará. Rebeca manteve a fachada calma, embora por dentro sentisse que estava a ver a vida de outra pessoa desenrolar-se. Preparou o almoço para Tyler e Emma, ajudou Emma com os trabalhos de álgebra, discutiu as candidaturas à universidade de Tyler. A rotina doméstica parecia surreal contra o pano de fundo do colapso da família. Emma chorava intermitentemente, fazendo perguntas que Rebeca respondia com a maior honestidade possível. Tyler refugiava-se numa raiva silenciosa, lançando olhares sombrios em direção às escadas sempre que a voz de David se fazia ouvir. Ambos estavam a processar a revelação de que o pai não era quem julgavam que fosse. Mãe, vamos ter de mudar de casa? Perguntou Emma durante o almoço. Não, querida. Esta é a nossa casa. Vamos ficar aqui. E o pai? Rebeca lançou um olhar para as escadas, onde a voz de David subira num tom que parecia discussão com o advogado. O vosso pai vai ter de encontrar outro lugar para viver. Tyler levantou o olhar do sanduíche. Ótimo! Eu não o quero aqui de qualquer maneira.
A amargura na voz do filho partiu-lhe o coração. As escolhas egoístas de David não estavam apenas a destruir o casamento, estavam a envenenar a relação dele com os filhos. Às 2 da tarde, David finalmente saiu do quarto. Tinha tomado banho e vestido um dos seus fatos caros, provavelmente a tentar recuperar alguma autoridade com aparência profissional. O rosto estava abatido, mas determinado. Rebecca, precisamos de falar. Não temos nada para discutir que não possa ser tratado através dos nossos advogados. Por favor, dá-me 5 minutos. Pelos 17 anos. Rebecca olhou para Tyler e Emma, ambos a observarem a interação com cautela. Não queria sujeitá-los à manipulação que David planeava. Miúdos, vão ver televisão na sala de família. Eles foram contrariados, mas Rebecca suspeitava que tentariam escutar. Ela permaneceu na cozinha, mantendo distância física de David. Isto é uma loucura, Rebecca. Estás a destruir a nossa família por causa de um erro. Um erro que durou 8 meses e nos custou $50.000. David estremeceu. A documentação financeira de Margarete fora claramente minuciosa. Não é o que pensas. A Vanessa, simplesmente aconteceu. Nunca quis que fosse tão longe. As mentiras continuavam, mesmo perante provas esmagadoras. Rebecca quase admirava a persistência dele. Qual delas simplesmente aconteceu, David? O primeiro encontro no hotel? O 10º? Quando lhe compraste joias com o nosso dinheiro? Quando criaste a conta separada? David passou as mãos pelo cabelo, um gesto que ela antes achava carinhoso, mas que agora via como vulnerabilidade calculada. Eu sei como parece, mas consigo explicar tudo. As transferências foram investimentos. Estava a tentar diversificar o nosso portfólio. Os jantares caros, isso foi, cometi erros, Rebecca, mas podemos resolver isto. Podemos ir à terapia. Vou acabar com a Vanessa imediatamente. Rebecca estudou o rosto do marido, procurando qualquer traço de remorso genuíno. Encontrou apenas desespero e cálculo. David não estava arrependido de a trair, estava arrependido de ter sido apanhado. Tu não percebes, disse ela calmamente. Eu não quero resolver isto. Quero que acabe. A máscara de David caiu, revelando a raiva por trás da fachada de súplica. Estás a ser ridícula. O casamento não é perfeito, as pessoas cometem erros. Não podes deitar fora 17 anos por uma indiscrição. Uma indiscrição? David, tens me mentido sistematicamente há meses. Tens roubado das nossas contas conjuntas. Tens tido um caso com uma mulher suficientemente jovem para ser nossa filha. Isto não é um erro, é um padrão de traição calculada, estás a exagerar. A Vanessa não significa nada para mim. A forma casual como descartava a amante revelava mais sobre o caráter de David do que qualquer outra coisa que pudesse dizer. Vanessa podia ser jovem e ingênua, mas continuava a ser um ser humano. A disposição de David para usar e descartar mostrava a mesma frieza que demonstrara com a própria família. A Vanessa sabe que não significa nada para ti? David parecia encurralado. Não é, olha, eu trato da Vanessa. O importante é a nossa família. Devias ter pensado na nossa família antes de começares o teu caso. O telemóvel de David vibrou. Ele olhou para o ecrã e Rebecca viu algo cruzar-lhe o rosto. Culpa, pânico, ou talvez apenas frustração por ser interrompido durante a sua tentativa de controle de danos. Quem é? O meu advogado. Tenho de atender. A manipulação era de manual, fazê-la sentir-se culpada por se proteger a si própria e aos filhos das escolhas destrutivas dele. Margarete avisara-a desta tática. Estou a pensar no Tyler e na Emma. Estou a pensar no que lhes ensinaria se ficasse casada com um homem que mente, trai e rouba. Estou a pensar no exemplo que quero dar sobre respeito próprio e dignidade pessoal. David tentou outra abordagem. E a nossa segurança financeira? O divórcio é caro, honorários legais, manter 2 casas, dividir os bens, os 2 vamos ficar pior. Talvez. Mas pelo menos eu vou ser honesta. O telefone de David voltou a tocar. Ele ignorou, mas o toque insistiu. Finalmente olhou para o ecrã e o rosto ficou lívido. Tens de atender, disse Rebecca. Pode ser importante. David rejeitou a chamada, mas voltou a tocar de imediato. Rebecca viu-lhe as mãos a tremerem ligeiramente ao rejeitar de novo. Quem é que continua a ligar-te, David? Ninguém. Não é importante. Mas o telefone tocou uma terceira vez.
Desta vez, o identificador ficou visível para Rebecca, Vanessa Cole. A audácia era de pasmar. A amante ligar-lhe para casa, enquanto ele tentava reconciliar-se com a esposa. Ou Vanessa era incrivelmente ingênua, ou completamente sem vergonha. Atende, disse Rebecca. Não. Atende, ou atendo eu. David olhou para ela com algo próximo de medo. O controlo que mantivera durante meses estava a escapar-lhe, e ele sabia. O telefone parou de tocar. E imediatamente recomeçou. Rebecca estendeu a mão para o telefone. David tentou puxá-lo de volta, e por um momento pareceram crianças a disputar um brinquedo. Finalmente, Rebecca arrancou e atendeu. Telefone de David Sterling. Fala, Rebecca. O silêncio do outro lado foi profundo. Depois, uma voz jovem, trêmula, incerta. Desculpe, estava à procura do David. Ele está aqui, mas está ocupado a destruir a família. Quer deixar recado? Rebecca ouviu a respiração presa de Vanessa. Depois, a chamada caiu. David olhou para ela com uma mistura de horror e admiração. Jesus Cristo, Rebecca, tu acabaste de... De quê? De dizer à tua amante a verdade? David deixou-se cair contra o balcão da cozinha, finalmente a perceber que a vida dupla cuidadosamente gerida chegará ao fim. Sem mais mentiras. Sem mais chamadas secretas. Sem mais fingir ser marido fiel enquanto planeava a fuga. E agora? Perguntou. Rebecca olhou para o homem que amara durante 20 anos, o pai dos seus filhos, a pessoa em quem confiara o coração e o futuro. Agora, só sentia pena. Agora, fazes as malas e sais. A Margarete trata do resto. E para onde é que eu vou? Não sei, David. Talvez a Vanessa tenha espaço para ti. Como se fosse chamada pelo nome, o telemóvel dele voltou a tocar. Vanessa Cole. Provavelmente confusa e magoada com a revelação de Rebecca, a querer explicações que David não podia dar. Desta vez, ele atendeu. Estou. Rebecca ouviu a voz aguda e emocionada de Vanessa pelo telefone. David foi até a porta de vidro deslizante, à procura de privacidade para uma conversa que já não merecia segredo. Rebecca observou pela janela, a gesticular com a mão livre enquanto tentava gerir mais uma crise que a sua própria mentira criará. Não sentiu ciúme, nem curiosidade sobre o que ele lhe dizia. Essa parte da vida dela estava terminada. Tyler apareceu à porta. Mãe, o pai vai-se embora? Sim, querido. Vai. Tyler acenou, o rosto grave, demasiado adulto para os seus 16 anos. Ótimo. Estamos melhor sem ele. Rebecca puxou o filho para um abraço, ganhando força da lealdade feroz dele. Tyler tinha razão. Estariam melhor sem as mentiras de David, sem a manipulação, sem a crueldade disfarçada de amor. Quando David finalmente terminou a chamada e voltou a entrar, o rosto estava sombrio. A Vanessa quer falar contigo. Não tenho nada a dizer-lhe. Ela está a chorar. Diz que não sabia que tu sabias. Diz que está arrependida. Rebecca quase riu da absurda ironia. A amante queria desculpar-se por dormir com o marido dela. A confusão moral era avassaladora. Diz a Vanessa que pode ficar contigo. Vai precisar de toda a sorte que conseguir. David parecia querer discutir, mas algo na expressão de Rebecca travou-o. Talvez tivesse finalmente percebido que os poderes de persuasão dele tinham limites. Talvez tivesse finalmente entendido que certas traições não podiam ser perdoadas com palavras suaves e promessas vazias. Vou fazer a mala, disse por fim. Quando David subiu para reunir os pertences, Rebecca sentiu o primeiro sopro de algo que não experimentava há meses: esperança. O futuro era incerto, mas agora era dela para moldar. Sem mais mentiras, sem mais dúvidas sobre onde o marido realmente estava, sem mais fingir que o casamento era saudável quando envenenava sua alma. David Sterling tinha feito as suas escolhas. Agora, Rebecca faria as dela, e, ao contrário dele, tencionava escolher com sabedoria. David desceu 30 minutos depois, com 2 malas e um saco de fatos. Trocara o caro fato de advogado por jeans e uma camisa polo, parecendo mais o homem que Rebecca casara há 20 anos. Por um momento, sentiu um lampejo da antiga ternura, rapidamente abafado pela memória da traição. Emma posicionara-se no topo das escadas, os olhos vermelhos a observarem a partida do pai. Tyler estava na entrada da sala de estar, de braços cruzados, sem fazer esforço para ajudar ou dizer adeus.
Não era assim que eu queria que as coisas acabassem, disse David, pousando as malas junto à porta da frente. E como é que querias que acabassem? Perguntou Rebecca. David pareceu desconfortável, provavelmente a perceber que qualquer resposta honesta revelaria a profundidade da sua mentira. Tinha obviamente planeado ir-se embora, eventualmente, talvez depois de garantir a fuga financeira e, quem sabe, quando Vanessa estivesse disposta a tornar a relação pública. Nunca quis magoar-te a ti ou aos miúdos. E, no entanto, aqui estamos. David aproximou-se de Tyler primeiro, tentando um gesto de autoridade paternal que soava vazio. Filho, sei que isto é difícil de entender, mas amo-te a ti e a Emma mais do que tudo. Esta situação com a tua mãe é complicada. Parece-me bastante simples, respondeu Tyler, com a voz gélida. Traíste a mãe e mentiste-nos. Não é tão preto no branco assim. É, sim. David tentou tocar no ombro do filho, mas o adolescente recuou, rejeitando o conforto físico do homem que destruíra a estabilidade da família. Ligo-te à noite. Podemos falar quando as coisas acalmarem. Nem te des ao trabalho, disse Tyler, virando-lhe as costas. David parecia devastado, provavelmente a começar a compreender que o amor e o respeito dos filhos não se recuperavam com desculpas. A traição à mãe era também uma traição a eles. Emma chorava outra vez quando David subiu as escadas para se despedir. Rebecca ouviu vozes abafadas, a súplica de David e as respostas entre soluços de Emma. Fosse o que fosse que ele prometia, Rebecca esperava que Emma fosse suficientemente esperta para não acreditar. Emma desabou no sofá, a soluçar com a intensidade dramática típica dos 13 anos. Tyler sentou-se ao lado, a dar-lhe palmadinhas no ombro, a lutar com as próprias emoções. Rebecca juntou-se a eles, puxando-os para junto de si. Ficaram em silêncio muito tempo, a processar a realidade de que David se fora, e não regressaria como o pai que conheciam e em quem confiavam. E agora? Perguntou Emma. Agora aprendemos a ser uma família de 3, respondeu Rebecca. Não vai ser fácil, mas vamos ficar bem. O telemóvel de Tyler vibrou. Ele olhou para o ecrã e franziu o sobrolho. O pai está a mandar-me mensagens. Quer explicar tudo. Não tens de responder se não estás preparado, disse Rebecca. Tyler apagou a mensagem sem sequer a ler. Não estou preparado. A tarde passou em silêncio. Rebecca encomendou pizza para o jantar e comeram enquanto via uma comédia leve, atividades normais que pareciam frágeis e artificiais, como se fingissem que tudo estava bem, quando nada estava. Às 8 da noite, o BMW de David regressou à garagem. Rebecca olhou pela janela. No íntimo, tinha esperado pelo menos uma noite de paz antes que as tentativas dele de manipulação recomeçassem. A campainha tocou. Rebecca abriu a porta e encontrou David no alpendre, determinado e desesperado. Precisamos de falar. Já disse, tudo passa pelos advogados. A Vanessa acabou comigo. A declaração foi tão inesperada que Rebecca quase riu. O grande romance de David, a relação que destruíra a família, durará exatamente 6 horas depois de exposta. Lamento ouvir isso, disse Rebecca, sem sentir nada. Ela disse que não pode estar com um homem que mente à mulher e aos filhos como eu menti a vocês. Disse que nunca se teria envolvido se soubesse até onde isto tinha ido. Rebecca perguntou-se se Vanessa era realmente ingênua ou apenas mais inteligente do que David percebera. De qualquer forma, a jovem mostrará mais clareza moral do que David alguma vez tivera. E o que é que queres que eu diga, David? Quero que entendas que acabou. Completamente. Ela nem atende às minhas chamadas. Ainda bem para ela. O rosto de David desfez-se. Perdi tudo. O casamento, os meus filhos, a mulher que achava que amava, tudo. Sim, perdeste. Não podemos tentar resolver isto? Vou à terapia, faço o que for preciso. Rebecca olhou para o marido, em breve ex-marido, e sentiu apenas pena cansada. David só estava interessado na reconciliação agora que a alternativa evaporara. Se Vanessa o tivesse recebido de braços abertos, duvidava que ele estivesse a implorar perdão à porta. É tarde demais, David. Nunca é tarde. Temos história. Temos filhos. Temos filhos que viram o pai destruir-lhes o sentimento de segurança. Temos uma história que invalidaste com meses de engano sistemático. Não resta nada com que trabalhar. David tentou forçar a entrada em casa, mas Rebecca bloqueou-lhe a passagem. Esta também é a minha casa. Já não. As fechaduras foram mudadas. O choque no rosto dele foi genuíno.
Mudaste as fechaduras esta manhã, depois de receber os papéis? Pela primeira vez, David parecia compreender a irreversibilidade das decisões de Rebecca. Ela não estava zangada ou emocional, nem a agir por impulso. Estava a desmontar metodicamente a vida em comum com a mesma eficiência que aplicava nas campanhas de marketing. E onde é que eu vou ficar? Esse não é o meu problema. David fitou-a, provavelmente à procura de algum traço da mulher que o amara incondicionalmente durante 17 anos. Essa mulher já não existia. Fora substituída por alguém mais dura, mais lúcida e muito menos confiada. Mudaste. Sim, mudei. Tu trataste de garantir isso. O telemóvel de David tocou. Ele olhou, esperançoso, provavelmente a pensar que Vanessa reconsiderara. O rosto caiu ao ver outro nome. É o meu advogado. Atendeu. Rebecca ouviu o lado dele da conversa com interesse profissional. O advogado não parecia otimista. Palavras como provas abrangentes, má conduta financeira e fortemente aconselhado acordo filtravam-se pelas respostas de David. Quando desligou, parecia derrotado. A Margaret Reis tem fama de ser implacável nos divórcios. O meu advogado diz que ela provavelmente vai pedir tudo. Ela não vai precisar de pedir. Dou-lhe permissão para levar tudo o que escondeste de mim, e mais. O rosto de David empalideceu. Rebecca, por favor, pensa nisto racionalmente. Se me destróis financeiramente, estás também a destruir a segurança dos miúdos. Estou a pensar muito racionalmente. Estou a pensar nas propinas da Universidade do Tyler, que arriscaste com o teu caso. Estou a pensar no futuro da Emma, que puseste em risco com as tuas mentiras financeiras. Estou a pensar na minha reforma, que comprometeste com as tuas escolhas egoístas. David tentou uma última abordagem. E se eu tornar isto vantajoso para ti, para resolvermos em silêncio? Posso dar-te a casa, custódia total, uma pensão generosa. Vais dar-me essas coisas de qualquer maneira. A diferença é se o fazes voluntariamente ou se a Margaret te obriga, disse Rebecca. David finalmente percebeu que não tinha trunfos, nem poder de negociação, nada para oferecer que Rebecca não pudesse obter por via legal. Nunca pensei que fosses capaz de ser tão fria. Nunca pensei que fosses capaz de ser tão cruel. Suponho que aprendemos algo novo um sobre o outro. O telemóvel de David vibrou com uma mensagem. Ele leu e o rosto carregou-se. O Frank diz que há rumores no escritório sobre a minha vida pessoal a afetar a reputação profissional. Aparentemente, já se fala do divórcio. Rebecca não sentiu qualquer pena pela vergonha profissional de David. Ele próprio criará os seus problemas, com as próprias escolhas. Talvez devesses ter pensado nisso antes de começares a dormir com a tua colega. A raiva de David finalmente explodiu. Isto é ridículo. Cometi um erro, Rebecca. Um erro, e vais destruir tudo o que construímos juntos por causa disso? Um erro? David, cometeste dezenas de erros nos últimos 8 meses. Cada mentira que contaste foi uma escolha. Cada quarto de hotel que reservaste foi uma escolha. Cada dólar que roubaste das nossas contas foi uma escolha. Fizeste centenas de escolhas que nos trouxeram até aqui. David olhou em volta, desesperado, como se a solução para os seus problemas pudesse estar escondida na paisagem familiar do bairro suburbano. Não consigo sustentar 2 casas com o meu salário. As prestações da hipoteca vão arruinar-me. Então talvez devesses ter pensado nisso antes de decidires ter um caso. Desculpa não ter dito nada antes, disse Jenny, sentando-se à mesa da cozinha. Não tinha certeza e não queria ser eu a plantar sementes de dúvida se estivesse enganada. O que viste? Perguntou Rebecca, embora não tivesse a certeza de querer saber. O David e uma loira nova no mercado dos produtores, há 3 fins de semana. Estavam de mãos dadas, com ar de namorados. Quando chamei pelo nome dele, fingiu que não me ouviu. A naturalidade daquilo doeu. David não se limitara a esconder-se em segredo, exibia o caso em público, contando com a confiança de Rebecca para o proteger da descoberta. Também vi o carro dele no Hotel Meridian várias vezes, quando vinha da aula de yoga, continuou Jenny. Perguntei-me que reuniões com clientes exigiam salas de hotel ao sábado à tarde. Rebecca serviu-se de mais café, a processar a extensão da mentira. Quantas pessoas tinham visto provas do caso? Quantas se tinham perguntado por que era que Rebecca Sterling era a única que não sabia que o marido a traía? Tyler desceu, com ar cansado. Passará a noite a trocar mensagens com amigos, a lidar com perguntas sobre a separação repentina dos pais.
A notícia já chegará à escola, através da rede eficiente de mexericos adolescentes. Mãe, toda a gente quer saber o que aconteceu. O que digo? Rebecca ponderou a resposta com cuidado. Tyler merecia orientação sobre como lidar com dignidade, mas também queria proteger-lhe a privacidade. Diz que é um assunto privado da família e que preferes não falar. Se alguém insistir, podes dizer que os teus pais se estão a divorciar e fica por aí. Jenny acenou, aprovando. Isso mesmo. Não deixes que as pessoas transformem a vossa vida num espetáculo. Emma entrou na cozinha ainda de pijama, o rosto inchado de tanto chorar. As revelações do dia anterior tinham atingido mais do que a Tyler, provavelmente por ser mais nova e ter idealizado o pai mais completamente. Tenho de ir à escola hoje? Perguntou. Achas que consegues? Não. Não quero que me façam perguntas. Rebecca decidiu que ambos os filhos ficariam em casa. Precisavam de tempo para processar tudo sem a pressão extra da curiosidade pública. Jenny ficou mais 1 hora, a dar apoio emocional e conselhos práticos. Ela própria tinha passado por um divórcio 5 anos antes e sabia bem os desafios. As primeiras semanas são as mais difíceis, disse Jenny ao sair. Toda a gente vai ter opiniões sobre o que deves fazer. Lembra-te, só tu sabes o que é melhor para ti e para os teus filhos. Às 10 horas, Margaret Reis telefonou com novidades sobre o processo. O David contratou Robert Brennan para o representar, relatou Margaret. É competente, mas não particularmente agressivo. Acho que o David espera resolver depressa em vez de prolongar isto. O que significa para nós? Que ele provavelmente já percebeu que está numa posição fraca. O Brennan especializa-se em controle de danos para homens ricos que fizeram más escolhas. A estratégia dele será minimizar as perdas do David, não lutar por termos favoráveis. Rebecca sentiu uma onda de satisfação. O planeamento sistemático de David saíra-lhe pela culatra de forma espetacular. Em vez de se posicionar para uma saída vantajosa do casamento, criará provas de má conduta financeira que fortaleciam imenso a posição dela. Quanto tempo vai demorar? Perguntou Rebecca. Se o David tiver juízo, aceita os nossos termos em poucas semanas. Se for teimoso, podemos acabar em tribunal durante meses. De qualquer forma, vai sair desta em boa posição financeira. A confiança de Margaret era reconfortante, mas Rebecca sabia que o impacto emocional seria significativo, independentemente do desfecho financeiro. Tyler e Emma precisariam de tempo para se adaptarem, e a própria Rebecca ainda estava a processar a destruição de uma relação de 20 anos. Ao meio-dia, Carol Bennett chegou. A mãe de Rebecca era uma mulher pequena, com pouco mais de 50 anos, mais forte do que parecia e ferozmente protetora da filha. Nunca gostara particularmente de David, alegando que ele era demasiado encantador e demasiado preocupado com as aparências. Sempre soube que esse homem não valia nada, declarou Carol, enquanto arrumava as compras que trouxera para os netos. Liso demais. Homens que trabalham tanto para serem encantadores normalmente escondem alguma coisa. Mãe, por favor. As crianças já têm suficiente com que lidar. Só estou a dizer, querida. Uma mãe sabe estas coisas. Tentei avisar-te há 20 anos que o David Sterling se importava mais com o David Sterling do que com qualquer outra pessoa. Mas tu estavas demasiado apaixonada para ouvir. Rebecca não queria reabrir velhas discussões, especialmente agora que a mãe fora provada certa. A desaprovação de Carol em relação a David tinha sido uma fonte de tensão ao longo do casamento, mas agora soava como validação. Emma animou-se bastante quando a avó chegou. Carol tinha o dom de tornar tudo mais suportável, enfrentando a crise com soluções práticas e amor incondicional. Avó, estás desiludida com o papá? Perguntou Emma, enquanto Carol preparava suas famosas sandes de queijo grelhado. Estou desiludida por teu pai ter feito escolhas que magoaram as pessoas que devia proteger. Mas estou orgulhosa da tua mãe, por não aceitar tratamento que não merece. A resposta direta de Carol pareceu ajudar Emma a processar a situação. As crianças precisavam de orientação moral clara, especialmente quando o mundo delas era virado do avesso pelos erros dos adultos. A tarde trouxe mais visitas. Sarah Shane, da casa em frente, apareceu com uma caçarola e a notícia de que várias esposas da vizinhança já suspeitavam do caso de David. O clube do livro de que Rebecca fazia parte aparentemente discutia há semanas as ausências frequentes e o comportamento misterioso dele. Não queríamos fazer mexericos, explicou Sarah, mas algumas mulheres repararam nas mudanças de rotina, as roupas novas, a colônia diferente, a forma como ele começou a atender chamadas lá fora durante os churrascos.
Rebeca sentiu-se envergonhada por os amigos terem visto sinais que ela própria ignorara, mas também agradecida pela discrição deles. Tinham-na protegido de rumores enquanto permanecia alheia à traição do marido. Às 3 da tarde, Frank Porter, sócio de David, telefonou. A voz soava desconfortável, mas determinada a esclarecer. Rebeca, quero que saibas que não fazia ideia de quão grave a situação do David tinha ficado. Sabia que ele tinha problemas pessoais, mas não percebia a extensão do engano. O que sabias, Frank? Sabia da Vanessa. Avisei o David há meses de que relações no local de trabalho eram perigosas, ainda mais com alguém tão mais nova. Disse-lhe que podia destruir o casamento e a carreira. Rebeca apreciou a honestidade de Frank, embora isso realçasse o número de pessoas que sabiam do caso enquanto ela ficava no escuro. Isto vai afetar o escritório? Perguntou. Frank hesitou. A reputação do David já levou um golpe. Os clientes não gostam de dramas pessoais a afetar a representação legal. Estamos a rever a carga de processos dele para garantir que nada importante cai durante a crise pessoal. As consequências profissionais começavam a acumular-se. A imagem cuidadosamente construída de David, advogado de sucesso e pai dedicado, estava a desmoronar-se, substituída pela realidade do seu mau juízo e da sua flexibilidade moral. Rebeca apagou a mensagem sem se comover com as promessas. Ele tivera 17 anos para ser uma pessoa melhor. O súbito interesse em melhorar parecia mais motivado por consequências do que por arrependimento genuíno. Emma ouviu a gravação e mostrou-se esperançosa. Talvez o papá mude mesmo. Rebeca escolheu bem as palavras. As pessoas podem mudar, querida. Mas só se quiserem mudar por si próprias, não porque foram apanhadas a fazer algo errado. Neste momento, o teu pai está mais interessado em evitar consequências do que em tornar-se melhor. Tyler acenou, sábio. Ele só está arrependido porque foi apanhado. À medida que a noite se aproximava, Rebeca percebeu que se sentia mais leve do que em meses. A casa estava cheia de pessoas que genuinamente se importavam com ela e com as crianças. O telefone não parava com ofertas de apoio. Até a presença da mãe, habitualmente estressante, era reconfortante. A traição de David revelara a força da rede de suporte de Rebeca. Amigos, família, vizinhos e até colegas estavam a reunir-se em torno dela. Ela não enfrentava a crise sozinha. À hora de deitar, Emma enroscou-se no colo de Rebeca enquanto esta lia histórias. O conforto físico era terapêutico para ambas, reconstruindo a sensação de segurança que a partida do pai abalara. Mãe, estás com medo? Perguntou Emma. Um pouco, admitiu Rebeca. Grandes mudanças são sempre assustadoras. Mas não estou preocupada se vamos ficar bem. Eu sei que vamos. Tyler apareceu à porta, parecendo mais novo do que os seus 16 anos, já de pijama. Posso dormir aqui hoje? No chão, ou assim? O coração de Rebeca apertou-se pelos filhos que procuravam conforto e segurança depois do abandono do pai. Ela moveu-se na cama king size, que de repente parecia demasiado grande. Podem dormir aqui os dois. Amanhã resolvemos o resto. Quando Tyler e Emma se instalaram ao lado dela, Rebeca sentiu uma paz profunda. A traição de David destruíra a família como era antes, mas não destruíra a capacidade deles de amar, apoiar-se e resistir. O amanhã traria mais desafios, mais complicações legais, mais conversas difíceis. Mas naquela noite, Rebecca Sterling estava rodeada de pessoas que a amavam incondicionalmente. Nos destroços do casamento, isso parecia ser tudo. Perderá o marido, mas mantivera a dignidade. Perderá as ilusões, mas encontrara a força. Mais importante, mostrará a Tyler e a Emma que amor não significava aceitar tratamento que diminuía o valor dela. Enquanto os filhos adormeciam ao seu lado, Rebecca ficou a olhar para o teto e a planear o futuro. Um futuro sem as mentiras de David, sem a manipulação de David, sem a crueldade disfarçada de amor de David. Pela primeira vez em meses, esse futuro parecia brilhante. Na manhã seguinte, surgiu outra visita inesperada. A doutora Patrícia Weinstein, a conselheira escolar da Emma, chegou com café e uma expressão preocupada. Rebecca convidou-a a entrar, curiosa com a visita cedo. Os professores da Emma têm conhecimento da situação em casa, explicou a doutora Weinstein, com delicadeza. Queremos oferecer apoio e informá-la dos recursos disponíveis para crianças que passam por transições familiares. Rebecca apreciou a abordagem proativa da escola. Emma precisaria de apoio extra enquanto processava o divórcio dos pais e se adaptava à nova estrutura familiar. Quanto é que os professores sabem?
Perguntou Rebeca. Apenas que houve uma mudança significativa na vida familiar da Emma. Não discutimos pormenores, mas ficamos atentos a sinais de que as crianças precisam de apoio emocional adicional. A doutora Weinstein forneceu panfletos sobre serviços de aconselhamento e grupos de apoio para filhos de pais divorciados. Ela também se ofereceu para organizar reuniões com os professores da Emma para garantir que compreendiam seu estado emocional atual. O mais importante é manter a estabilidade noutras áreas da vida da Emma enquanto ela se adapta às mudanças em casa, aconselhou a doutora Weinstein. Rotinas consistentes, expectativas claras e muita reafirmação sobre o que não está a mudar. Depois de a doutora Weinstein sair, Rebeca sentiu-se grata pela rede de apoio profissional que rodeava a família. O divórcio podia ser traumático, mas Tyler e Emma não teriam de enfrentá-lo sozinhos. Jenny chegou a meio da manhã com mais notícias do bairro. A palavra sobre o caso de David espalhara-se pela comunidade suburbana com notável rapidez, gerando reações que iam do apoio à crítica, passando pela simples curiosidade. A Lisa Martinez perguntou se precisas de ajuda com o jardim, relatou Jenny. A Susan Thompson ofereceu-se para levar a Emma aos treinos de futebol. E a senhora Henderson, do fim da rua, comentou qualquer coisa sobre as mulheres modernas desistirem do casamento demasiado facilmente. Rebeca não se surpreendeu com as reações mistas. Alguns vizinhos apoiariam a decisão de deixar o marido infiel, outros questionariam se ela tinha tentado o suficiente para salvar o casamento. E o que disseste à senhora Henderson? Disse-lhe que o David Sterling passou 8 meses a planear a sua estratégia de saída enquanto mentia a cara da mulher, e que a Rebeca mostrou uma contenção notável ao limitar-se a mudar as fechaduras em vez de queimar-lhe a roupa no relvado. Rebeca riu-se, apesar de tudo. A lealdade feroz de Jenny era exatamente o que precisava. A mais, continuou Jenny, ficando séria. Encontrei o David no supermercado ontem à noite. Estava horrível, por fazer a barba, com a roupa amarrotada, como se tivesse dormido no carro. Rebeca sentiu um breve lampejo de preocupação, rapidamente abafado. A vida dele já não era problema dela. Disse alguma coisa? Perguntou-me se eu achava que podias reconsiderar o divórcio se ele fizesse algum grande gesto. Respondi que grandes gestos não apagam meses de engano sistemático. Rebeca acenou, aprovada. Jenny percebia que a atual desesperança de David vinha das consequências, não de arrependimento genuíno. Tyler saiu do quarto com ar mais composto do que nos dias anteriores. Tinha tomado banho e vestido roupa decente, o que Rebeca considerou um sinal positivo. Mãe, estive a pensar nas candidaturas à universidade. Ainda vamos conseguir pagar as escolas que eu queria? As preocupações práticas da nova realidade começavam a surgir. Propinas, seguro de saúde, prestações da casa, todos os detalhes financeiros que antes estavam a cargo de David agora dependeriam de Rebeca. A Margarete diz que o acordo do divórcio deve proteger o teu fundo universitário, assegurou-lhe. Talvez tenhamos de ajustar algumas expectativas, mas ainda vais ter boas opções. Tyler pareceu aliviado, mas determinado. Posso arranjar um trabalho em part-time para ajudar com as despesas. Não quero ser um peso. O relato ingênuo de Vanessa era quase doloroso de ouvir. Aos 28 anos, tinha idade para reconhecer os sinais de um homem casado a mentir sobre a sua disponibilidade, mas ainda era jovem o suficiente para acreditar num advogado eloquente que se apresentava como vítima de um casamento infeliz. Vanessa, o meu marido não estava separado quando começou o caso contigo. Nós vivíamos como casal até o momento em que descobri a relação. O silêncio prolongou-se, a ponto de Rebeca pensar que Vanessa desligara. Sinto-me doente, sussurrou finalmente. Nunca me teria envolvido com um homem casado. Nunca. O David mostrou-me fotos de vocês a dormirem em quartos separados. Disse que não eram íntimos há mais de um ano. Mais mentiras. Rebeca e David partilhavam a cama todas as noites até ele sair de casa, e a vida íntima, embora não fosse apaixonada, era regular e aparentemente normal. Ele mostrou-te fotos da nossa vida privada? Do quarto de hóspedes onde dizia dormir? Dos nossos horários de casa de banho? Coisas para parecer que éramos colegas de casa e não marido e mulher? A violação parecia ainda mais profunda do que o caso em si. David tinha fotografado momentos privados, a casa, a intimidade, usando-os como prova na farsa que contará a outra mulher. Vanessa, preciso que entendas uma coisa. O David não tropeçou neste caso. Ele planeou, criou uma ficção elaborada sobre o nosso casamento para justificar as ações. Foste tão vítima da manipulação dele como eu. Vanessa chorava mais forte. Desculpe.
Desculpe, a sério. Se tivesse sabido, o que terias feito de diferente? Nunca teria saído com ele a primeira vez. Nunca teria deixado que se tornasse físico. Ter-lhe-ia dito para trabalhar no casamento ou pedir o divórcio antes de procurar outra relação. Rebeca acreditou nela. Vanessa soava genuinamente devastada ao perceber que fora enganada tão profundamente quanto Rebeca. Terminei com ele, continuou Vanessa. Depois de atenderes o telefone dele, percebi o quão complicada era a situação. Disse-lhe que não podia estar com alguém que mentia a mulher como ele te mentia a ti. Fizeste bem. Mas ele continua a ligar-me, a mandar mensagens, a aparecer no meu apartamento. Diz que o casamento já tinha acabado, que estás a ser vingativa, que não devíamos deixar a tua raiva destruir o que temos. O desespero de David na perseguição à amante seria patético se não fosse tão destrutivo. O casamento desfeito, os filhos enojados, a reputação arruinada, e ainda assim a correr atrás da mulher que já o rejeitara. E o que vais fazer? Perguntou Rebeca. Estou à procura de outro emprego. Não consigo trabalhar no mesmo escritório que o David. É demasiado desconfortável e as pessoas falam. Acho que o melhor é cortar de vez. Rebeca sentiu um respeito inesperado por Vanessa. Apesar de ter sido enganada, estava a assumir a responsabilidade pelo papel que tivera e a fazer escolhas difíceis mas éticas. Vanessa, posso dar-te um conselho? Sim, por favor. Não deixes que o David te convença de que isto é culpa de mais alguém que não dele. Ele criou esta confusão com meses de mentira calculada. Tu foste enganada. Eu fui enganada. Os nossos filhos foram enganados. Só o David é responsável pelas consequências. Obrigada por dizer isso. Continuo a pensar no que podia ter feito diferente. Podias ter feito mais perguntas sobre o casamento, mas o David é advogado. Está treinado para apresentar argumentos convincentes mesmo quando não são verdade. Não te culpes por acreditar em alguém que não tinhas razão para desconfiar. Depois de Vanessa desligar, Rebeca ficou sentada na cozinha a processar a conversa. Esperara odiar a amante de David, vê-la como a destruidora do lar. Em vez disso, sentiu simpatia por outra mulher que fora manipulada pelo charme e pela mentira de David. O telefone tocou de novo. Desta vez era Margarete, com novidades sobre o divórcio. O advogado do David pediu uma reunião para discutir os termos do acordo, informou Margarete. Acho que estão a perceber que lutar em tribunal seria caro e inútil. Quão rápido isto pode ser resolvido? Se o David for razoável, podemos ter um acordo preliminar em 2 semanas. O decreto formal levará mais tempo, mas as questões importantes, custódia, pensão, divisão de bens, podem ficar resolvidas depressa. Rebeca sentiu alívio com a perspectiva de uma resolução rápida. Quanto mais cedo os detalhes legais estivessem fechados, mais cedo ela e os filhos poderiam começar a reconstruir a vida. Há mais uma coisa, disse Margarete. Ouvi dizer, através de canais profissionais, que o escritório do David está a rever o seu estatuto de sócio. Aparentemente, o drama pessoal dele está a afetar a reputação profissional. As consequências continuavam a acumular-se. A vida cuidadosamente gerida de David estava a desfazer-se em todos os níveis, pessoal, financeiro, profissional, social. Apostará tudo na sua capacidade de gerir uma mentira complexa, e perderá completamente. Rebeca desligou o telefone sentindo algo que não esperava sentir perante o sofrimento de David: indiferença. Não estava feliz com a queda dele, mas também não sentia pena. Ele próprio criará os seus problemas com as suas escolhas. Pela primeira vez desde que descobrira o caso, Rebeca estava focada inteiramente no seu próprio futuro, em vez dos fracassos do marido. Isso parecia a vitória mais importante de todas. O escritório da Margarete ficava num edifício reluzente no centro da cidade, que transpirava sucesso e sofisticação. Rebeca vestira-se com cuidado para a reunião do acordo, um fato azul marinho que transmitia confiança, joias discretas que mostravam que não estava a agarrar-se aos bens de David, o cabelo preso num estilo profissional mas não severo. Lembra-te, aconselhou Margarete, enquanto caminhavam para a sala de reuniões, isto é sobre proteger o teu futuro e o bem-estar das crianças, não sobre punir o David. Mantenha calma, prende-te aos factos e deixa-me lidar com as táticas agressivas. David já estava sentado à mesa de mogno polido com seu advogado, Robert Brennan. Rebeca ficou chocada com a aparência do marido. Em apenas 1 semana, David envelhecera anos. O fato caro não conseguia disfarçar o rosto abatido, os olhos vermelhos e o ar de desespero que se colava a ele como colônia barata.
Brennan era exatamente o que Rebecca esperava, elegante, cabelos prateados, a projetar aquela confiança típica de quem representa homens ricos que fizeram más escolhas. Levantou-se quando Rebecca entrou, oferecendo um sorriso profissional que não lhe chegava aos olhos. Senhora Sterling, lamento que nos encontremos nestas circunstâncias. Rebecca acenou educadamente, mas não disse nada. Margaret preparara-a para responder o mínimo, deixando os advogados conduzirem a discussão. Margaret espalhou as exigências sobre a mesa com a precisão de um cirurgião a dispor os instrumentos. Rebecca ficaria com a casa de família, a custódia principal das crianças, as contas de reforma de David e uma pensão que refletia as contribuições dela para o sucesso da carreira dele ao longo de 17 anos. O rosto de David empalideceu à medida que Brennan lia cada ponto. A realidade financeira de sustentar 2 casas enquanto pagava uma pensão substancial começava claramente a atingi-lo. Estes termos são extremamente agressivos, disse Brennan com cuidado. O meu cliente está disposto a ser generoso, mas isto deixá-lo-ia financeiramente devastado. O sorriso de Margaret foi afiado como uma lâmina. Brennan tentou outra abordagem. O Sr. Sterling está disposto a oferecer custódia partilhada, o que reduziria significativamente as obrigações de pensão de alimentos. De modo algum, disse Rebecca, falando pela primeira vez. Os 2 advogados olharam para ela, surpreendidos. Margaret pousou uma mão a conter-lhe o braço, mas Rebecca continuou. O David demonstrou que o seu julgamento sobre o que é melhor para nossa família é catastrófico. Ele não terá igual direito de decisão sobre o bem-estar do Tyler e da Emma. David finalmente falou, a voz rouca de emoção. Rebecca, eles também são meus filhos. Eu amo-os. Também me amavas a mim, David. Vê bem como isso acabou. A frase simples ficou a pairar no ar como uma faca. David estremeceu, como se tivesse levado um golpe físico. Brennan tentou recuperar o controle da negociação. Talvez possamos discutir uma divisão mais equitativa dos bens. O Sr. Sterling construiu a sua prática durante o casamento, e a Sra. Sterling beneficiou desse sucesso. Margaret inclinou-se para a frente, com expressão predatória. A Sra. Sterling sacrificou o avanço da sua própria carreira para apoiar o crescimento profissional do Sr. Sterling. Geriu a casa, criou os filhos e recebeu os clientes, enquanto ele construía a prática que depois usou para financiar a traição ao casamento. Rebecca observava o rosto de David, enquanto Margaret desmontava sistematicamente os argumentos do advogado dele. Durante 17 anos, apoiara as ambições de David, acreditando que estavam a construir algo juntos. Agora, reclamava sua parte do que tinham construído, e David parecia assistir ao desaparecimento do trabalho de uma vida. Há também a questão da má conduta financeira do Sr. Sterling, continuou Margaret, exibindo extratos bancários que documentavam transferências secretas de ativos conjugais sem conhecimento ou consentimento da esposa. Isto pode ser considerado transferência fraudulenta. Brennan estudou os documentos, visivelmente preocupado. Essas transferências foram investimentos, não fraude. O Sr. Sterling estava a diversificar o portfólio da família, em quartos de hotel e joias para amante. A compostura de David finalmente quebrou. Nunca comprei joias para Vanessa com o nosso dinheiro. Margaret retirou faturas do cartão de crédito, com despesas na Tiffany's cruzadas com visitas a hotéis. Quer explicar estas compras, Sr. Sterling? O rosto de David empalideceu quando percebeu que o seu advogado não fora informado de toda a extensão das provas contra ele. Isso foi para Rebecca, para o aniversário dela. Rebecca olhou para ele com desprezo. O meu aniversário foi há 6 meses, David. Nunca recebi joias da Tiffany's. Brennan percebia claramente que o cliente tinha sido menos do que honesto sobre os factos. Advogados profissionais odiavam ser surpreendidos com provas que deviam conhecer. Acho que precisamos de uma pausa, disse Brennan, tenso. Margaret consultou o relógio. 5 minutos. Rebecca e Margaret saíram para o corredor, enquanto David e o advogado se reuniam em conversa desesperada. Pelas paredes de vidro da sala, Rebecca via David a gesticular freneticamente, enquanto a expressão de Brennan se tornava cada vez mais sombria. Como achas que está a correr? Perguntou Rebecca. Melhor do que esperava. O David tem mentido ao próprio advogado, o que enfraquece imenso a posição deles. A reputação do Brennan depende da sua credibilidade com os juízes. Ele não vai gostar de ser feito de parvo por um cliente que lhe escondeu informações cruciais. Quando regressaram à sala, Brennan parecia outra pessoa.
A confiança polida fora substituída por irritação mal contida. O meu cliente esclareceu alguns factos que não tinham sido previamente revelados, disse, gelado. Estamos preparados para discutir termos de acordo mais realistas. A negociação mudou drasticamente. Em vez de contestar as exigências de Rebecca, Brennan concentrou-se em controlar os danos de David, como estruturar o acordo para minimizar a ruína financeira dele, enquanto dava a Rebecca o que merecia. David permaneceu em silêncio enquanto o advogado negociava sua vida confortável, a casa, as contas de reforma, as substanciais pensões. Tudo que construíra estava a ser redistribuído para a família que traíra. Há uma questão que o meu cliente precisa de abordar, disse Brennan, contrariado. A senhorita Collie, a outra mulher, tem recebido atenção indesejada do Sr. Sterling desde que a relação terminou. Ela está preocupada com assédio. Rebecca olhou para David com nojo. Mesmo agora, depois de perder tudo, ainda perseguia a mulher que terminara o caso. Que tipo de atenção? Perguntou Margaret. Chamadas, mensagens, aparecer no local de trabalho e em casa. A senhorita Collie pediu-lhe que parasse, mas ele persiste. Jesus, David, disse Rebecca. A Vanessa acabou contigo. Deixa-a em paz. O rosto de David corou de vergonha e raiva. Ela está confusa sobre o que aconteceu. Se eu pudesse só explicar. Explicar o quê? Que lhe mentiste tão descaradamente como me mentiste a mim? Que a usaste como fuga de um casamento que não tiveste coragem de terminar honestamente? Margaret interveio antes que a discussão escalasse. O Sr. Sterling vai concordar com disposições de não contato relativamente à senhorita Collie, como parte do acordo. Qualquer violação será considerada desacato ao tribunal. Brennan anuiu rapidamente, ansioso por ultrapassar o comportamento de perseguição do cliente. As negociações continuaram durante 3 horas. David perdeu, gradualmente, todas as batalhas, o advogado incapaz de defender ações indefensáveis. Rebecca manteve a compostura do princípio ao fim, falando apenas quando necessário e deixando a experiência de Margaret guiar o processo. No final da sessão, a estrutura do acordo estava clara. Rebecca ficaria com a casa. Custódia principal e segurança financeira. David teria direito apenas a visitas supervisionadas até demonstrar estabilidade, pagaria uma pensão substancial e aceitaria responsabilidade pela dívida criada através da sua mentira. Terei os documentos formais preparados até o fim do dia de amanhã, anunciou Margaret. Se ambas as partes assinarem prontamente, podemos resolver isto ainda esta semana. David parecia destruído enquanto arrumava os papéis. 17 anos de casamento estavam a ser dissolvidos com a eficiência de uma transação comercial, e ele suportava sozinho o custo da sua traição. Rebecca, disse em voz baixa, ao prepararem-se para sair. Sei que não mereço perdão, mas preciso que saibas que lamento. Lamento mesmo. Rebecca estudou o rosto do futuro ex-marido, procurando arrependimento genuíno por baixo do desespero. O que viu foi apenas pesar, não por a ter traído, mas por ter sido apanhado, não por destruir a família, mas por enfrentar as consequências. Sei que lamentas, David. Lamentas que o teu plano não tenha funcionado. Lamentas que a Vanessa te tenha deixado. Lamentas que toda a gente saiba quem és de verdade. Mas não acho que lamentes o que fizeste a mim e às crianças. Enquanto atravessava o átrio do edifício, Rebecca percebeu que já não pensava em David. A mente já planeava as renovações que queria fazer à casa, as oportunidades de carreira que adiara durante o casamento, até imaginava o tipo de relação que gostaria de ter um dia, com alguém que valorizasse a honestidade. David Sterling roubara-lhe 8 meses de vida com as suas mentiras. Não lhe daria mais um único dia. O futuro era dela para criar e, pela primeira vez em anos, esse futuro parecia brilhante de possibilidades. 3 semanas depois, Rebecca sentava-se na cozinha renovada, a beber café e a ler o decreto final do divórcio. A linguagem legal era seca e formal, mas representava a vitória mais importante da sua vida. Estava oficialmente livre de David Sterling e legalmente protegida da irresponsabilidade financeira dele. A casa parecia diferente agora, mais leve, mais limpa, mais autenticamente dela. Passará 2 semanas a redecorar, a remover vestígios da presença de David e a criar espaços que refletiam seu gosto, em vez de um estético compromisso. O quarto principal fora completamente transformado, pintado em tons suaves de azul em vez do bege preferido por David. Tyler surgiu à porta, vestido para a escola e com equipamento de futebol para o treino da tarde. Aos 16, crescerá quase 4 centímetros no último mês, como se a saída do pai lhe tivesse dado espaço para se expandir literalmente.
Como te sentes com tudo isto, mãe? Perguntou, sentando-se ao balcão com uma tigela de cereais. Bem. Na verdade, muito bem. E tu, como estás a lidar com as mudanças? Tyler ponderou a resposta. É estranho não ter o pai por perto, mas também é um alívio. Não percebia o quão tensos estávamos até a tensão desaparecer. Rebecca acenou. Os meses de mentiras de David tinham criado um ambiente de estresse silencioso que afetava a todos. A observação de Tyler validava a decisão dela de terminar o casamento, em vez de tentar salvá-lo. O teu pai quer levar-te a ti e a Emma a jantar este fim de semana, disse Rebecca. Estás interessado? A expressão de Tyler complicou-se. Suponho que a Emma sente mais falta dele do que eu. Mas não quero ouvir desculpas ou vê-lo a tentar culpar-te pelo que aconteceu. David tinha direito a visitas supervisionadas, em grande parte por insistência da Emma, que ainda lutava para reconciliar a imagem do pai carinhoso com o homem que traíra a família. Tyler era mais pragmático, vendo as ações do pai como revelações de caráter, e não como lapsos isolados. Não tens de me proteger durante as visitas ao teu pai, assegurou Rebecca. Concentra-te apenas na tua própria relação com ele. Emma entrou na cozinha com a energia resiliente típica dos 13 anos. Chorara durante a primeira semana após a partida de David, mas adaptara-se gradualmente à nova rotina com notável flexibilidade. As crianças eram mais adaptáveis do que os adultos às mudanças familiares. Mãe, posso pintar o meu quarto de roxo? Perguntou. Já que estamos a redecorar tudo, podemos ver amostras de tinta este fim de semana. A conversa banal parecia preciosa. Durante meses, cada interação estivera ensombrada pelas mentiras de David e pelas suspeitas de Rebecca. Agora podiam falar de cores de tinta e planos de fim de semana sem tensão oculta. Quando as crianças saíram, Margarete telefonou. Tenho boas notícias e notícias interessantes, anunciou. As boas são que o primeiro pagamento de pensão do David chegou a tempo e pelo valor total. As interessantes são que ouvi dizer, por canais profissionais, que foi preterido na sociedade do escritório. Rebecca sentiu um lampejo de pena pelo contratempo profissional de David, rapidamente substituído pelo reconhecimento de que ele criará os seus próprios problemas. E como está a lidar com tudo? Segundo o advogado dele, mal. Tem estado a ver um terapeuta, o que é positivo, mas também tem feito declarações preocupantes sobre querer reconciliar-se. Espero que estejas preparada para ele intensificar os esforços para te reconquistar. Rebecca não estava particularmente preocupada. A credibilidade de David estava destruída e ela descobrira que a vida sem as mentiras constantes dele era infinitamente preferível ao casamento que partilharam. Que tente. Não estou interessada. Depois de desligar, Rebecca percorreu a casa, apreciando o silêncio pacífico. Já não havia mais dúvidas sobre onde David realmente estava quando dizia estar a trabalhar até tarde. Já não havia necessidade de fingir que não reparava nas contradições das histórias dele. Já não havia mais aceitação de menos do que merecia, só porque manter a paz parecia mais fácil do que exigir honestidade. Às 10 da manhã, a campainha tocou. Pelo óculo da porta, Rebecca viu David de pé no alpendre, com flores na mão e o seu sorriso mais encantador. Ela abriu a porta, mas não o convidou a entrar. Olá, David. Olá. Estás linda. Essa cor fica-te sempre perfeita. O elogio saiu-lhe com a mesma facilidade treinada de sempre, mas Rebecca ouvia-o agora de forma diferente. Em vez de apreciação, ouvia manipulação. Em vez de amor, ouvia cálculo. O que queres, David? O sorriso dele vacilou ao ouvir o tom frio dela. Trouxe-te flores. As tuas favoritas, orquídeas. Rebecca olhou para o arranjo caro sem lhe tocar. David sempre fora generoso com presentes quando queria alguma coisa, usando gestos materiais para evitar conversas emocionais. Obrigada, mas não posso aceitá-las. Rebecca, por favor. Sei que te magoei, mas estou a procurar ajuda. Estou a ver o Dr. Martinez 2 vezes por semana, a trabalhar as minhas questões, a tentar perceber por que fiz escolhas tão terríveis. A terapia provavelmente fora sugerida pelo tribunal ou recomendada pelo advogado, mais do que por um desejo genuíno de mudança. Mas Rebecca não comentou. Fico contente que estejas a procurar ajuda, David. Precisavas mesmo. Quero corrigir as coisas entre nós. Quero reconquistar a tua confiança. Rebecca estudou o rosto do ex-marido, notando as olheiras e o leve tremor nas mãos. David lutava claramente com as consequências das próprias ações, mas ela não sentia inclinação para o salvar de problemas que ele criará.
Não há nada para corrigir, David. O nosso casamento acabou. Concentra-te em construir uma relação com o Tyler e a Emma. Eles mal falam comigo. O Tyler nem olha para mim durante as visitas supervisionadas. Isso é entre ti e eles. Não é meu trabalho gerir a tua relação com os nossos filhos. O desespero dele tornava-se mais evidente. Acabei todo o contato com a Vanessa. Mudei de emprego. Mudei-me para um apartamento mais pequeno. Cortei todas as despesas para poder cumprir com a pensão. Estou a fazer tudo o que pediste. Eu não te pedi nada disso, David. Essas são consequências das tuas escolhas, não requisitos para reconciliação. David aproximou-se e Rebecca recuou instintivamente. Não por medo físico, mas por cautela contra a manipulação emocional. E se eu te dissesse que a Vanessa nunca foi importante para mim, que ela tinha sido apenas um erro, uma crise de meia-idade que saíra do controlo? Eu diria que estás a diminuir o teu caso extraconjugal para o fazer parecer menos significativo do que realmente foi, respondeu Rebecca, e apontaria que ainda estás a mentir sobre as tuas motivações. David parecia genuinamente confuso. O que queres dizer? Não tiveste uma crise de meia-idade, David. Planeaste uma estratégia de saída do nosso casamento meses antes sequer de conheceres a Vanessa. As transferências de dinheiro, a distância emocional, a mentira sistemática. Tudo isso aconteceu antes de o caso começar. Rebecca olhou para o homem que partilhara a vida dela durante 17 anos e sentiu apenas pena pela autoilusão. Isto já não é a tua casa, David. Perdeste esse direito quando escolheste a mentira em vez da honestidade. Eu posso mudar. Já mudei. Pergunta ao Dr. Martinez. Estou a fazer progressos reais em compreender por que agi daquela maneira. Acredito que sim, mas o teu progresso não desfaz os danos que causaste. O Tyler e a Emma nunca mais te verão como o pai que pensavam ter. Eu nunca mais confiarei em ti com o meu coração ou com o meu futuro. Essas são consequências permanentes das tuas escolhas. A fachada cuidadosamente construída de David finalmente rachou, revelando a raiva sob o exterior suplicante. Estás a ser irracional. O casamento exige perdão. É suposto ultrapassarem-se as dificuldades, não deitar tudo fora ao primeiro sinal de complicação. A mentalidade de vítima era de pasmar. David traíra sistematicamente a família durante meses e agora pintava a recusa de Rebecca em perdoar como falha dela. David, tu não complicaste o nosso casamento. Tu destruíste-o. É diferente. E as crianças? Não merecem ter os pais juntos? Elas merecem pais que lhes mostrem o que são relações saudáveis. Continuar casada com alguém que mente e engana não lhes ensinaria nada de positivo sobre amor ou compromisso. David tentou mais uma vez. E se fossemos a terapia de casal? Se trabalhássemos com um profissional para reconstruir a relação? Não estou interessada em reconstruir uma relação com alguém em quem não posso confiar. Podias voltar a confiar em mim. Rebecca abanou a cabeça. Não, David. Não podia. E, mais importante, não quero. A verdade daquela afirmação surpreendeu até a própria Rebecca. Passará a primeira semana depois de descobrir o caso a perguntar-se se o casamento poderia ser salvo. Agora percebia que não queria que fosse. A vida sem as mentiras de David era infinitamente preferível à vida com a presença dele. David ficou no alpendre, com flores caras na mão, parecendo perdido e desesperado. Rebecca não sentia satisfação pelo sofrimento dele, mas também não tinha vontade de o aliviar. Devo ir embora, disse ela. As crianças chegam da escola em breve e não quero que te vejam aqui sem aviso. Posso telefonar-te? Podemos pelo menos manter comunicação sobre algo além de questões legais? Podemos comunicar sobre o bem-estar do Tyler e da Emma. Só isso. Rebecca fechou a porta com firmeza, deixando David sozinho no alpendre com as flores rejeitadas. Pela janela, viu-o caminhar devagar até o carro, os ombros caídos de derrota. Por um instante quase sentiu pena dele, mas logo se lembrou dos meses de mentiras, dos recibos de hotel, das transferências de dinheiro, da traição sistemática a tudo que tinham construído. David Sterling fizera suas escolhas. Agora viveria com as consequências. Rebecca voltou ao café e à paz da casa silenciosa, grata pela ausência de engano. Tinha trabalho a fazer, filhos para criar e um futuro para construir. Nada disso incluía David Sterling. Pela primeira vez em 17 anos, isso soava liberdade perfeita. 6 meses depois de David sair com as malas, Rebecca estava na sua cozinha renovada a preparar o jantar para uma celebração.
Tyler fora aceite em 3 excelentes cursos de engenharia, Emma entrará no quadro de honra e a própria Rebecca tinha recebido uma promoção a vice-presidente sênior na Sterling Marketing. A ironia de manter o apelido profissionalmente não lhe escapava. Construir a carreira como Rebecca Sterling e mudá-lo seria mais disruptivo do que útil. Além disso, o sucesso era fruto do seu esforço, independentemente do nome nos cartões de visita. Jenny Walsh chegou cedo, com champanhe e novidades da rede de mexericos do bairro. O David tem sido visto com alguém novo, relatou, sentando-se no balcão da cozinha que se tornará centro informal das notícias comunitárias. Uma mulher na casa dos 40, aparentemente mais apropriada à idade dele do que a última escolha. Rebecca não sentiu ciúme, apenas curiosidade ligeira sobre a capacidade de David encontrar alguém disposto a ignorar a reputação dele. Boa para ele. Talvez desta vez seja honesto sobre as intenções. És notavelmente generosa para alguém cujo ex-marido já está a namorar. Rebecca ponderou a observação. Há 6 meses, a ideia de David com outra mulher devastá-la-ia. Agora era irrelevante. A vida amorosa do David já não é da minha conta. Espero que tenha aprendido alguma coisa com o divórcio, mas mesmo que não tenha, não é problema meu. Tyler apareceu na cozinha com um ar mais maduro e confiante do que durante os dias sombrios da separação dos pais. Os últimos 6 meses tinham sido difíceis, mas saíra deles mais forte e independente. Mãe, recebi o pacote de ajuda financeira do Estado. Entre a bolsa acadêmica e a tua contribuição, não vou precisar de empréstimos estudantis. Rebecca abraçou o filho com orgulho. Os sonhos universitários dele estavam garantidos apesar da turbulência familiar, conquistados com trabalho árduo e determinação. Emma desceu as escadas de novo vestido, comprado com a sua mesada, excitada com o jantar de celebração. Aos 13, adaptara-se à nova estrutura familiar com notável resiliência, embora ainda mantivesse uma relação mais complicada com David do que Tyler. A avó vem hoje? Perguntou. Chega dentro de 1 hora, e traz a sobremesa. Carol Bennett tornará-se presença regular desde o divórcio, oferecendo apoio prático e sabedoria emocional, sem a tensão que sempre marcará as interações com David. A sua antiga desaprovação do genro transformará-se numa satisfação silenciosa pela independência da filha. Enquanto preparava a refeição festiva, Rebecca refletiu sobre as mudanças na dinâmica familiar. Sem a presença de David a dominar conversas e decisões, Tyler e Emma tornaram-se mais expressivos, mais confiantes nas opiniões, mais dispostos a partilhar pensamentos e sentimentos. A casa também mudará, mais leve, mais autêntica, cheia de riso em vez da tensão latente dos últimos meses de casamento. Rebecca criará espaço para os próprios interesses, as próprias escolhas estéticas, a sua visão de lar. Margaret Reis tinha razão. O divórcio fora vantajoso financeiramente e libertador emocionalmente. Os pagamentos de David eram substanciais e pontuais, a casa estava paga, e a carreira de Rebecca acelerara sem o peso do estresse emocional de um casamento falhado. Às 7 da noite, já reunidos em torno da mesa de jantar, Rebecca olhou para os rostos que a rodeavam. Tyler, sério e inteligente, prestes a iniciar o caminho na engenharia. Emma, brilhante e social, a entrar na adolescência com graça. Carol, sábia e solidária, a oferecer amor incondicional. Jenny, leal e protetora, a mostrar uma amizade mais forte que o casamento. Quero agradecer a todos por nos apoiarem durante esta transição difícil, disse Rebecca. 6 meses atrás pensei que a minha vida estava a desmoronar-se, disse Rebecca, erguendo o copo de champanhe. Esta noite percebi que estava apenas a começar. Tyler ergueu o copo solenemente. A mãe, por nos mostrar o que significa a força. Emma riu-se, mas juntou-se ao brinde. A nossa família, mesmo que agora seja mais pequena. Os olhos de Carol brilhavam com lágrimas. A minha filha, que finalmente se pôs em primeiro lugar. Jenny completou o círculo. A Rebecca Sterling, que provou que a melhor vingança é viver bem. Enquanto bebiam, Rebecca sentiu uma gratidão profunda. A traição de David parecerá, no início, o fim de tudo pelo que lutara. Em vez disso, fora o início de uma vida mais autêntica. Rebecca não tinha certeza se estava pronta para voltar a namorar, mas a ideia já não a aterrorizava como teria acontecido um mês antes. Aprenderá a valorizar a sua independência, mas isso não significava querer estar sozinha para sempre. Talvez me interesse por um café, admitiu. Só café. É exatamente assim que começam as relações saudáveis, observou Carol, aprovada. À medida que a noite avançava, Rebecca deu por si a pensar no futuro com entusiasmo genuíno em vez de ansiedade. Tyler começaria a universidade no outono, a lançar a sua vida adulta.
Emma estava a crescer numa jovem confiante e capaz. A própria Rebecca tinha uma carreira próspera, segurança financeira e amigos que a apoiavam de verdade. A traição sistemática de David roubara-lhe 8 meses de vida, mas também a libertara de um casamento que, lentamente, lhe minava o espírito. Descobrira que era mais forte do que pensava, mais capaz do que acreditava e digna de um tratamento que honrasse o seu valor. Às 10 da noite, depois de todos partirem e as crianças estarem na cama, Rebecca sentou-se na sua poltrona favorita com uma chávena de chá, a refletir sobre as celebrações do dia. A casa estava silenciosa, mas não solitária, pacífica, mas não vazia. O telefone tocou. O nome de David apareceu no identificador. Provavelmente queria discutir os planos do fim de semana com as crianças. Rebecca deixou ir para o voicemail e depois ouviu a mensagem. Rebecca, sei que não queres falar comigo, mas queria que soubesses que estou orgulhoso da tua promoção. O Tyler contou-me durante a nossa última visita. Mereces esse reconhecimento. Sempre foste a mais forte no nosso casamento. Rebecca apagou a mensagem sem se comover com a apreciação tardia de David. A opinião dele sobre o seu sucesso era agora irrelevante. Construíra sua nova vida sem o contributo ou a aprovação dele, e assim pretendia continuar. Ainda assim, enviou uma mensagem ao Dr. James Mitchell. O café parece ótimo. Estou livre sábado de manhã. A resposta veio rápida. Perfeito. Conheço um lugar com café excelente e recantos tranquilos para conversar. Rebecca sorriu à consideração dele pela sua privacidade. Um homem que compreendia o valor da discrição já era, por si só, uma melhoria em relação ao ex-marido. Ao preparar-se para dormir na suíte principal, que recuperara e redecorara, Rebecca viu seu reflexo no espelho da casa de banho. Parecia diferente de há 6 meses, não apenas pelo novo corte de cabelo ou pelas roupas escolhidas segundo seu gosto, em vez das preferências de David. Parecia confiante. Parecia serena. Mais importante, parecia ela própria. David Sterling tentará reduzi-la a uma personagem secundária da sua história, alguém que existia para facilitar o seu conforto e sustentar as suas ambições. Em vez disso, libertara-a para ser protagonista da sua própria vida. Rebecca Sterling tinha 40 anos, era financeiramente independente, profissionalmente bem-sucedida e estava rodeada de pessoas que a amavam incondicionalmente. Os filhos respeitavam a sua força, a mãe admirava sua coragem, os amigos celebravam a sua vitória. Perderá um marido, mas encontrara-se a si própria, e essa fora a troca mais valiosa da sua vida. Ao apagar as luzes e deitar-se na sua cama, na sua casa, decorada ao seu gosto, sentiu algo que não experimentava há anos. Contentamento total com as suas escolhas e verdadeiro entusiasmo pelo futuro. David Sterling dera-lhe um presente inesperado ao trair o casamento. Forçara-a a descobrir que era suficientemente forte para construir uma vida sem ele, suficientemente capaz para prosperar de forma independente e suficientemente valiosa para exigir um tratamento que honrasse a sua dignidade. O amanhã traria novas oportunidades, novos desafios, novas possibilidades. Rebecca Sterling estava pronta para tudo. Passará 17 anos como esposa de David Sterling. Agora passaria o resto da vida como Rebecca Sterling, uma mulher que conhecia o seu próprio valor e recusava aceitar menos do que merecia. Ia ser uma vida extraordinária.